Dando seguimento, né, ao nosso segundo encontro aqui desse projeto que é Conversando sobre Espiritismo. Vou convidar hoje o irmão Laércio para a gente trocar umas ideias aqui e tentar responder, à luz da doutrina espírita, alguns questionamentos que foram feitos ao longo da semana. Da semana não, do mês, né? Antes de começarmos, muitas pessoas que estão aqui hoje, acho que não participaram da primeira, da primeira palestra nesse formato. Então, acontece da seguinte forma. Tem uma urna que fica ali no final, na mesinha ali do fundo, e que as pessoas podem fazer essas perguntas. Na semana da palestra, a gente recolhe essas perguntas, seleciona, classifica, às vezes, algumas que têm mais ou menos a mesma situação, e a gente convida alguém, ou vai ter um dia também que vai ser outras pessoas, que não seja eu aqui também, e tentamos responder essas perguntas. Isso é interessante porque a gente às vezes tem muita vergonha, às vezes, de tirar dúvidas que a gente acha, isso é muito simples para eu perguntar, ou será que se eu perguntar isso vão achar que eu não sei nada e tal. Então, essa forma é uma forma muito interessante de tirar dúvidas. E tenha certeza, a dúvida de um é a dúvida de vários. O nome do projeto é Conversando sobre Espiritismo, em homenagem a um programa de rádio que existia na época que eu frequentava um centro em Salvador que chamava Teatro Espírita do Porto Machado, cujo dirigente era Carlos Bernardo Loureiro, e tinha um programa na rádio que as perguntas, só que lá as perguntas eram na hora. E ele respondia na hora, tinha um conhecimento espírita muito vasto. E para responder perguntas sobre a luz da doutrina espírita, a gente precisa de uma doutrina que não tenha medo de perguntas. Então, pouquíssimas vão ser as filosofias de cunho religioso que você vai poder perguntar abertamente qualquer coisa e você não vai ter uma pergunta, é assim porque é porque Deus quer. Não. Vai ter respostas baseadas numa doutrina de cunho científico, filosófico e também religioso, e que tem todas baseadas numa lógica muito forte, porque a fé do Espiritismo é chamada a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Por exemplo, vamos ter perguntas que não existiam na época de Kardec, que talvez até não dê para fazer hoje, mas, por exemplo, cremação, doação de órgãos. E aí, como é que a gente responde algo que não está na codificação? Primeiro que a base de tudo está na codificação. E também a gente tem as obras subsidiárias, as obras mediúnicas que nos complementam esse conhecimento. Então, para não ficar muito tarde, vamos começar aqui. Deixa o Laércio começar a falar um pouquinho. Se deixar, eu falo até amanhã aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E que a paz do Cristo esteja com todos nós. Bom, o Sandro já falou o que é o projeto e nós vamos então iniciar. Tá pronto? Vamos lá. Bom, surgiram as duas primeiras perguntas, elas têm mais ou menos... Deixa eu me afastar aqui. Está dando microfone. Essas duas perguntas, elas têm mais ou menos o mesmo sentido. Vamos lá. O que podemos fazer para nos lembrarmos ou recordarmos de tudo o que planejamos fazer nesta vida? E a outra é, por qual motivo esquecemos de tudo do passado? Bem, eu acho que vou inverter aqui a ordem e talvez fique mais didático, talvez. Por qual motivo esquecemos de tudo do passado? A doutrina espírita, e através dos espíritos codificado por Kardec, eles nos traz esse ensinamento de que nós somos seres espirituais. A gente pré-existe ao corpo.
Antes de encarnarmos, antes de assumirmos essa personalidade que temos hoje, a gente já existe, a gente já tem uma bagagem espiritual muito grande. E no momento da encarnação, pouco antes da encarnação, nos momentos já dentro do útero, isso começa a ficar meio embaçado, vai se perdendo a memória das vidas passadas, fica algo muito quiescente. E na encarnação isso praticamente existe um bloqueio, com a união do espírito ao corpo, existe um bloqueio de muitas memórias. Ficam memórias incipientes, ficam intuições, tendências, mas a memória mesmo a gente não se lembra as vidas passadas da gente. Mas por que isso? Primeira coisa a se pensar é que se nós esquecemos, tem um motivo justo. Então, nós esquecemos porque nós ainda somos muito inferiores. E a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiramente, uma das coisas que a gente precisa esquecer o passado, que nós não somos bons em perdoar. Então, imagine, nós não sabemos perdoar coisas mínimas. Imagina a gente estar ali diante de um pai, de um filho, de um companheiro, que a gente sabe que foi um estuprador, que foi alguém que nos passou a perna, alguém que nos trouxe um malefício muito grande, ou, pelo contrário, alguém que a gente fez muito mal. A gente não conseguiria superar isso. Ou se fôssemos alguém assim muito importante, um rei, um imperador, ou alguém assim que tivesse um destaque muito grande. Esse orgulho decorrente da vida anterior que a gente teve, isso talvez embaçasse um pouco as nossas provações e os nossos relacionamentos. Então, é meio que um reset. Vamos tentar começar do zero, mas que é um zero não tão zero assim, que a gente guarda as nossas tendências. O que o espírito adquiriu de conhecimento, de moralidade, não perde. Então, assim, o motivo é justamente a benevolência de Deus, porque Ele sabe que ainda não somos capazes de aguentar uma verdade tão dura. Eu até, outro dia, eu fiz uma comparação, uma analogia com, por exemplo, as justificativas, por exemplo. A pessoa sofreu um estupro e engravidou. Aí o que a justificativa que tem para abortar esse feto que foi fruto do aborto? Não, a mãe não vai tolerar, não vai aguentar aquela memória e tal. Mas e quando esse espírito, mesmo vindo de uma concepção, de um casamento, for um espírito que já estuprou em outra vida? E aí? Ela vai querer abortar também? Então, assim, esse tipo de situação ainda a gente não tem a capacidade de perdoar e nem a humildade de se achar em situações diferentes da outra. Então, é tipo um reset. E esse reset é importantíssimo nessa fase moral que a gente está. Por quê? Porque a criança, a parte moral ainda está muito embaçada. Ela até os 7 anos sabe-se que ela é muito moldável e fica mais fácil de inserir conhecimentos para que ela mude de conduta, para que ela tome um caminho diferente. E como podemos fazer para lembrar, recordar de tudo que planejamos nessa vida? Então a gente sabe que antes de encarnar, a gente tem um planejamento encarnatório. Os espíritos nos ajudam a escolhermos provações, expiações, familiares, local, para que aquilo seja bom para o nosso adiantamento moral. Então a gente tem um planejamento, mas como saber isso? Isso também é apagado, mas existem intuições, existe a providência divina que coloca cada coisa em seu lugar, e existe aquela ímpeto, aquela força de saber, pelas nossas análises e analisando nossas tendências. Não existe um conhecimento direto, objetivo, como a gente gostaria de saber. Não, eu reencarnei para fazer isso. Mas acabaria que tiraria também a naturalidade a gente saber isso. Então, estudando as nossas tendências, estudando as nossas reações, estudando aquela força que nos impele a tal direção, estudando os brilhos nos olhos que a gente tem quando está no caminho certo, os incentivos que aparecem. Então, o tempo todo isso é nos mostrado. Mas a gente precisa, como diz Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, não existe essa possibilidade. Algumas vezes, sim, durante o sonho, a gente tem lembranças,
tem alguns insights que algumas pessoas têm, algumas visões, mas nada objetivo, nada muito ostensivo. Já para não me alongar mais, que o próximo tema vai ser bastante interessante. Eu passei logo essa pergunta para Laércio sobre isso. Laércio, me ajude, meu irmão. O que diz o Espiritismo sobre o aumento de crianças autistas? Bom, Vai desligar isso. me dá o seu, Fê. Vamos ficar nessa esse liga. revezamento, né? Vou botar aqui assim. Bem, vamos lá. Olha, eu vou pedir licença para ler essa resposta, porque eu não teria capacidade de trazer uma resposta dessa altura para mães e pais e familiares que têm em seu seio familiar um autista. Nós buscamos essas respostas, a fonte principal, o médium Divaldo Franco, um estudioso desta área, e é através dessa entrevista dele, dessa palestra dele, que nós trouxemos as respostas para esta pergunta. Invariavelmente, todos aqueles que nascem autista, né, com exceções compreensíveis, claro, nós temos que colocar cada coisa no seu lugar, não é? Os espíritos, a espiritualidade nos diz que são pessoas equivocadas. Cometeram equívocos em suas vidas pretéritas, não é? Esses equívocos foram mentais, comportamentais, não é? De desvios ou relacionamentos humanos, e esses espíritos desencarnam com a culpa. Quando eles desencarnam, eles carregam consigo a culpa. Não é? Então, eles não têm oportunidade, antes do desencarne, de se reabilitarem, de se refazerem diante do que provocou aquela ação. Hoje, a psicologia, ela nomeia a culpa de o pássaro negro que pousa em nossa consciência. Não é? E a palavra depressão vem do latim deprimere, né, que puxa para baixo. Então, todo aquele que desencarna, todo aquele que retorna ao plano espiritual, carregando nele alguma culpa, não é? Estando consciente ou não dessa culpa, eles renascem com essas deficiências no seu mapa genético. É o que relata Divaldo Franco. Não é? E essas deficiências, ela dá lugar a alguns distúrbios, né? Seja a depressão, a esquizofrenia, né? O autismo ou enfermidades degenerativas. Tudo isso provém da culpa que o espírito carrega em si. O autista, portanto, ele é um devedor, assim como todos nós somos. Só que não é só o autista que é devedor nessa história. A família que recebe o autista em seu seio é devedora. Mas vamos saber o porquê que essa família é devedora. Porque possivelmente esses pais, eles contribuíram para que esse espírito promovesse, então, o seu desencarne através do suicídio. Mas um pai, uma mãe seria capaz de fazer isso? Bom, dentro do relato de Divaldo Franco, ele nos dá uma hipótese para que imaginemos, há 80 anos atrás, 60, 80 anos atrás, uma família
de destaque social, onde um filho ou uma filha se apaixona por alguém que não tenha um destaque parecido, ou que essa família de destaque social tem algum tipo de preconceito. Eles não aceitam esse relacionamento. Não quer de jeito algum, de modo algum, que essa filha ou que esse filho se relacione com aquele indivíduo que ele tem a sua mente que não é bom para o relacionamento com seu filho. Diante daquele conflito que existe no seio da família, o espírito ele não comporta, ele não consegue acompanhar, ele não aceita tais imposições da família e comete o suicídio. Sai da vida pela porta do suicídio. Ou seja, os pais têm culpa. Os pais são responsáveis por receber esses filhos hoje de volta nessa situação. Então, de alguma forma, essa intolerância doméstica, né? Aquela exigência extravagante que se faz, e principalmente todas elas arraigadas no orgulho e na vaidade. Porque eu sou do alto escalão da sociedade e eu preciso que a minha família dê exemplo. Não é? Então, com este orgulho, eles impulsionam ainda mais esta ação. A ação de ser muito duro, muito severo, muito intolerante, né? No qual leva aí o espírito a essa situação. Então, reencarnam esses pais que foram responsáveis, trazendo nos braços o seu filho autista. Não é? O filho ele não teve forças de suportar a dor, porque muitas vezes no autismo, é interessante isso, os pais sofrem muito mais que o filho. Os pais sofrem muito mais que o autista, porque o autista ele não sente, ele não tem as percepções de sentimento como nós temos. Eles não amam como nós amamos. Porque eles têm culpa. Eles sentem a culpa. E a culpa não permite com que eles se abram a este carinho, a este amor, a essas demonstrações carinhosas, né, que nós fazemos. Geralmente, quando a gente tenta cuidar de um autista, ele recua, ele não quer o cuidado. Ele não quer a ação de ser cuidado, porque ele tem nele a culpa. Então, não tendo o autista este discernimento de sentimentos, né, nem de emoções, o sofrimento, então, para ele é muito menor. Assim como o Alzheimer. Aí vem toda a situação explicando o motivo do Alzheimer, que é um sofrimento maior para a família do que para o indivíduo que é acometido por essa situação. Então, Divaldo Franco, ele afirma, e essa afirmativa eu acho muito interessante, que através do amor, da terapia dos passes, olha bem, através do amor, da terapia dos passes, ocorre a melhora e a cura, porque o autismo é curável. Interessante. Poucas pessoas acreditam nisso. Eu falei isso num curso que eu fiz para um pessoal de Salvador e em umas outras cidades. Quase me bateram. Acho que só me bateram porque eu estava do outro lado da tela. Mas o autismo é curável. Talvez ele não tenha tempo de se curar ainda nessa existência. Mas ele retorna ao plano espiritual e reencarna curado da culpa. Mas tem que ter amor. Tem que ter tolerância. Tem que ter compaixão. Entendeu? O autismo, ele é somente uma forma diferente de ver o mundo. Não é uma doença, não é? Eles enxergam o mundo de uma ótica um pouco distorcida, da visãozinha deles, não é? O autista geralmente ele está quieto, calado, não é? Está sempre de vista baixa, mas está atento a tudo que falamos. A todos os movimentos, a todas as nossas ações, o autista está atento. E se alguma coisa, alguma palavra que cause nele algum conflito, ele
adiciona isso ao seu problema. Sem falar nada. Ele só adiciona. Como colocarmos açúcar no café. Ele ouve e projeta isso em seu problema, que já existe lá. Então, o autismo é, portanto, uma experiência de amor. Imagine. É uma experiência de amor para todos os envolvidos. Eu disse todos. Os pais, os familiares, os mestres, professores, os terapeutas. Se aqui tiver algum, é responsabilidade nossa. Se tivermos esse contato com ele, é responsabilidade nossa. Então, todos que têm um contato com um autista, ele é responsável por aquilo. Ok? Pelo seu cuidado, pelo seu desenvolvimento. Então, Divaldo faz uma orientação que eu acho interessante e não serve só para o autista não, tá? Serve para todos os nossos filhos. Divaldo fala o seguinte: haja a situação que houver. Quando o filhinho estiver dormindo, converse com ele. Porque o espírito autista está lúcido. Ele vê, ele não pode se comunicar. Porque o organismo não responde ao que ele pensa. Daí é uma maneira diferente de pensar e de amar. Eles amam, só que da maneira deles. Então, conversar com eles e conversar com qualquer um dos nossos filhos que estejam passando por algum problema no momento do sono, traz um resultado extremamente maravilhoso. Se proponham a fazer isso se alguém aqui tiver algum problema com o filho. Duvido aquele que não tenha, né? Então, os autistas, como eu disse, eles não gostam de beijo, de carinho, de abraço, não é? E Divaldo relata que a educação do autista é uma educação comovedora. Educar um autista é comovedor, né? Porque o simples pegar de um talher é uma vitória. É uma vitória muito grande. Mas ele relata também, olha, não espere saltos grandes, não. Imagine as coisas aos poucos. Deixe as coisas acontecerem aos poucos. Não é? Então, isso aqui tinha que ser uma palestra. Porque essa pergunta e a resposta dela tem que ser muito cuidadosa, porque senão a gente pode... A responsabilidade de quem fala aqui é muito grande, não é? Então, para finalizar, Divaldo, ele nos orienta que aqueles que têm filhos autistas, não é, devem agradecer a Deus, devem ser gratos a Deus, porque a vida física, essa vida que nós estamos, é muito curta. É muito curta, não é? E muito em breve ele poderá colher os frutos desse amor que ele dará, que ele proporcionará a este espírito que vem aos seus cuidados. E para concretizar de fato a resposta, nós devemos refletir muito bem como vivemos hoje, como falamos hoje, como nos direcionamos hoje àqueles a quem amamos e àqueles a quem convivemos, em nossos seios familiares principalmente, que é onde estão aí as nossas maiores responsabilidades, para que amanhã não tenhamos em nossos braços um problema muito maior, pelo qual nós somos também responsáveis por isso. Ok? Fazer a pergunta de Sandro agora. Bota a Débora aqui. Vai ser a epilepsia. Ok, vamos lá. Sandro, toda pessoa, no momento de um ataque epilético, está sob a ação de espíritos obsessores? Bem, essa é outra pergunta bastante interessante. E até eu vou aproveitar deixa aqui de Laércio, que a epilepsia
também é uma desordem de nível cerebral. Então, todas aqueles que falou, a epilepsia também. Então, é uma alteração na parte elétrica do cérebro e que isso, em determinados momentos, pode levar a uma crise, que pode ser uma crise convulsiva, a pessoa fica se batendo, perde a consciência ali naquele momento, ou uma crise de ausência. Existem vários tipos de epilepsia. Mas existe meio que um mito de que a crise epilética é uma manifestação espírita, é um médium que está incorporando. Então, existe isso, existem situações que a pessoa acha que realmente aquilo ali, todas as vezes que a pessoa tiver uma crise epilética, ela está manifestando, está incorporando, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples. É um espírito que está incorporado naquele médium, num determinado médium, e aquilo está provocando uma crise convulsiva. E na verdade não. Mas assim, buscando as respostas de Kardec, ele coloca que em determinadas situações, nossas desavenças, vamos dizer assim, de outras vidas, às vezes são tão fortes, nós temos compromissos às vezes tão grandes com espíritos que a gente prejudicou em outras vidas, que essa interação desse espírito conosco, que a gente pode chamar dessa obsessão, é tão íntima que esse espírito pode provocar mudanças na nossa energética, no nosso campo energético. Então, assim, a epilepsia em si é uma doença. Sendo uma doença, como todas as doenças, tem um fundo moral. Não existe nada por que a gente passe que não existe uma causa justa. E o fundo é moral, ou seja, serve para nos direcionar para uma reparação, para um aprendizado. Existe para nos testarmos, para nos provarmos. Então, tudo existe um objetivo. Então, a epilepsia, o que causa? Causa muito constrangimento, vamos dizer assim, afeta a pessoa que tem as crises, tem vergonha, não se expõe, a pessoa normalmente que se isola muito por vergonha, por medo até de ter uma crise no momento, num ambiente, pelo impacto que aquilo ali causa, né? Mas, assim, respondendo diretamente a pergunta, para que a gente tenha tempo, toda pessoa no momento do ataque epilético está sob ação dos espíritos. Tem outra resposta, outra parte da doutrina espírita que Kardec, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E os espíritos respondem, mais do que vocês supõem. Muitas vezes eles coordenam a sua vida. Então, assim, como a gente tem muito débito, como a gente está num planeta de provas e expiações, como a gente já prejudicou no passado outras pessoas e essas pessoas hoje nos cobram, tudo que acontecer com a gente e a gente sintonizar, vai ter alguém ali que está torcendo para que aquilo aconteça. Então, assim, qualquer desarmonia em nosso perispírito que leve durante a encarnação a uma doença, porque o nosso perispírito ele guarda a memória. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu com câncer de pulmão, fumou muito na outra vida, teve muito desconforto, esse perispírito dele foi lesado. Então, como algumas vezes você tem crianças com problemas respiratórios gravíssimos, por que isso? Já existe uma destruição. Aquela doença é tipo uma reparação energética do perispírito. Assim como a epilepsia, assim como outras doenças. Muitas doenças a gente provoca aqui, outras a gente traz de consequências de nossos atos de outras vidas. Então, a epilepsia também. Então, existe a doença. E essa doença é orgânica, mas ela tem uma influência muito grande espiritual. Esse desequilíbrio energético pode ser provocado por espíritos. E onde quer que a gente se desarmonize, vai ter ali um irmão nosso que a gente prejudicou, que não quer o nosso bem. Então, de uma certa forma, essa pergunta assim, todo ataque epilético está sob a ação de espíritos obsessores? Provavelmente sim, mas não é a causa, é uma doença orgânica. Eu vou aproveitar aqui para responder rapidinho antes.
Só uma outra pergunta também, para a gente não deixar mais perguntas para a próxima oportunidade, assim, como o Espiritismo vê a cremação de corpos? Então, sabemos que nós somos seres espirituais que nos conectamos célula a célula, nosso perispírito com o nosso corpo. Então, a gente existe uma interação muito íntima com o nosso corpo. Mas, no momento do desencarne, isso se perde. Os laços fluídicos que nos ligam a nós espíritos, ao nosso corpo carnal, se perdem. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, a cremação não teria muita consequência. O espírito sente ali o calor, o fogo, alguma coisa? Não necessariamente. Então, não existe resposta fácil. Depende. Depende de quê? Depende do nosso grau evolutivo. Quando somos muito ligados à matéria, quando nós achamos que tudo em nós é esse corpo, muitas vezes a gente tem dificuldade de se desligar dele. Então, Emmanuel, inclusive, orienta no livro Voltei, a mediunidade, pela mediunidade de Chico. Chico até coloca isso na entrevista que ele deu na época, no Pinga Fogo. Emmanuel recomenda que a cremação seja feita 72 horas após o desencarne. Por quê? Para dar tempo daquele espírito ali muito conectado ao corpo, para que ele não tenha percepções ruins daquele momento de cremação. Não só a cremação, espíritos às vezes muito conectados à matéria, às vezes eles não conseguem se distanciar do corpo físico. Existem relatos até de espíritos que percebem ali a decomposição, quando a ligação é muito densa. Por isso, é uma das formas também que a gente precisa se espiritualizar. Então, a cremação, em teoria, o espírito já não estaria mais ali, ele não sentiria nada, inclusive o corpo vai ser decomposto, vai ser usado para se formar outros corpos, nada se perde, tudo se transforma. Mas na cremação pode existir esse viés, o espírito está muito conectado e naquele momento ali ter alguma percepção ruim daquela situação de cremação. Então essa recomendação de Emmanuel eu acho prudente para 72 horas, dá tempo ali do desenlace ser um pouco mais efetivo. E agora eu vou perguntar para a Lécio, que já pulei uma aqui na frente dele, para a gente fechar aqui. Vou perguntar a Lécio o seguinte, é uma pergunta realmente interessante e que, como as outras, não tem assim, diretamente a gente não acha isso na codificação espírita, mas à luz do espiritismo, dos conhecimentos básicos, a gente tem condição de tecer um comentário. Quando uma mulher, no momento de dar à luz, tem complicações no parto, a criança sobrevive e a mãe não. Isso acontece porque essa criança já foi rejeitada, impedida de nascer por essa mãe em outra encarnação? As perguntas foram bem elaboradas. Bom, hoje, desde que Sandro fez o convite e nos passou as perguntas, que nós estamos buscando essas respostas. Esta é uma das respostas que nós não encontramos na codificação. A mãe morre no momento de uma complicação no parto e o filho sobrevive. Não é? Foi porque esse espírito abortou tantas outras vezes? Não. É uma morte normal, programada como qualquer outra morte, como qualquer outro retorno ao plano espiritual. Mas a gente precisava dar uma resposta. A gente precisava trazer uma resposta que não fosse um pensamento nosso, né? Que tivesse aí uma base espiritual para isso. Os espíritos superiores, eles nos ensinam que a gestação, olha, eu acho isso, quando eu vi isso a primeira vez, eu achei isso muito interessante. É um fenômeno mediúnico. A gestação é um fenômeno mediúnico, porque a mãe, ela está em ligação direta com um espírito ao qual ela dará a luz. É um fenômeno mediúnico, muito belo, e que, inclusive, as causas são perfeitas, né? Quando você vai ler esse contexto. É por isso que a mãe tem um desejo de uma coisa, se afasta do parceiro. Então, os dois ficam em contato direto, os dois espíritos, o da mãe e o da criança.
Mas essa resposta não era bem a resposta que nós gostaríamos de trazer, só isso, né? É um momento mediúnico de 9 meses. Então, nós recorremos a Estevão que nos ajudasse com essa resposta. Nos desse um entendimento para essa resposta. E Estevão, ele nos escreveu o seguinte: gestação, um portal de vida. A gestação é considerada um portal que somente a mulher é capaz de levar de um plano para outro aqueles que necessitam reencarnar. A reencarnação é estágio na Terra daquilo que aprendemos no plano espiritual. As provas, os compromissos assumidos ainda aqui, antes de retornarmos ao plano físico, são cumprimentos das leis divinas para reparação e, consequentemente, evolução com as provas vencidas e expiações vividas. Nunca, em momento algum, a gestação ou a reencarnação ocorrerá como forma de punição, uma vez que o nosso Criador é um Pai misericordioso, mas justo e nunca punitivo. Os compromissos ou responsabilidades são escolhas individuais de cada espírito, com a esperança em suportar as escolhas assumidas. O desencarne de uma mãe no momento do parto é a prova mais pura de um amor que assumiu o compromisso de trazer à terra o filho, que, por sua escolha própria, mesmo não recordando, decidido a caminhar sem a presença materna, sem a sua mais sublime proteção, contando com o amparo dos igualmente comprometidos com o avanço desse espírito, que acaba de adentrar ao mundo físico, sem os braços acolhedores da Mãe amada. Mas não olvidem que as mãos que o sustentam a caminhada terrena tenham sido, em outro momento, a mãe que hoje se faz presente na figura de uma avó, um avô, um pai, irmãos, tios, primos, cônjuges, enfim, com o véu do bendito esquecimento, vivemos e viveremos sem saber quais corações outrora nos fora o materno. Certo é que se deve agradecer a Deus pela oportunidade da existência atual, libertando da mente e coração tal tristeza que mais machuca que consola, que mais reprime que liberta. Aquela que por amor encarnou para dar-lhe a existência, vive. Vive orgulhosa do filho ou da filha que trouxe à terra e que em silêncio acompanha os passos, que com ternura afaga os cabelos e beija-lhe a face, aguardando o momento futuro para reencontrarem-se aqui no mundo dos espíritos ou no mundo físico, na figura de um filho, uma filha, um neto, uma neta, ou quiçá um amigo, daqueles amigos que os corações se reconhecem sem a necessidade de palavras para explicar-lhes tal amor. Confia sempre, porque a bondade divina é o arrimo de toda criatura que vive. Estevão. Faz a prece aí, aproveita. Deve ser essa avaliação mesmo. Ficou uma pergunta para a próxima, que não vai dar, né? Porque já exageramos aqui no horário. Como a doação de órgãos é vista pelo Espiritismo. Cena dos próximos capítulos. Bem, gente, então esta mensagem de Emmanuel, ela é muito reconfortante aos corações que, por vezes, permanecem no plano físico e que tem a sua mãe querida retornando aí ao plano espiritual. Então, confiemos sempre nesse reencontro, porque Deus é justo.
Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos por este momento de luz no qual todos nós estivemos agora. Senhor Jesus, Mestre amigo, é com grande alegria que nós te agradecemos. Agradecemos por essas perguntas que, por vezes, atormentavam as mentes e corações. Perguntas que, bondosamente, os nossos amigos espirituais nos permitem esclarecer, afagar esses corações, acalentar essas dores. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade de trabalho. Muito obrigado por esta oportunidade de aprendizado. Porque quando nos colocamos aqui, nós somos os principais aprendizes. Agradecemos aos coordenadores espirituais desta casa por sempre confiarem em nossa dedicação, em nosso amor, por tudo que fazemos e por tudo que desejamos fazer na tua seara e com o teu concurso. Que a paz de Maria Santíssima possa nos envolver, não só a nós, mas a todos os nossos familiares e a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Foi massa. Obrigado. Muito grande.